Oi meninas, tudo bem? Voltei com o diário do bebê e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como que foi o segundo mês de vida da Maria Clara. Espero que vocês acompanhem. Como eu falei no primeiro diário, eu estou um pouquinho atrasada com os vídeos. A Maria Clara está com 4 meses, mas eu tenho tudo anotadinho de como foi esse segundo mês de vida dela para falar para vocês. Quando a Maria Clara estava com 1 mês e 22 dias, nós tivemos a consulta com a pediatra. E eu relatei para a pediatra que toda vez que ela mamava, ela estava muito nervosa, ela se movimentava muito, e quando eu colocava lá para cima, o leitinho acabava voltando. Várias vezes acontecia isso, até mesmo quando ela não estava mamando, o leitinho estava voltando em jatinhos, e a pediatra falou que provavelmente ela estava com refluxo, porque ela também estava soluçando bastante. E a pediatra orientou que eu amamentasse ela com ela mais sentadinha e que eu ficasse com ela em pé depois da mamada, para rotar cerca de 20 a 30 minutos para o leitinho poder descer. E ela receitou também um Label para Maria Clara tomar 8 gotas 2 vezes ao dia. Eu fiz isso durante esse mês e melhorou um pouco, mas não solucionou ainda o problema. Então, eu continuei seguindo essas orientações da pediatra. Com 1 mês e 22 dias, a Maria Clara estava com 4,135 kg, 55 centímetros de altura, e a medição da cabecinha dela deu 37 centímetros. Lembrando que esse vídeo não é para comparar bebê nenhum, criança nenhuma. Cada criança vai seguir aí a sua curva, e a Maria Clara estava dentro da curva tanto de peso quanto de crescimento dela. Tava tudo bem, tava tudo ok. Ela estava respondendo todos os estímulos pertinentes à idade que ela estava. Em questão da alimentação, ela continuou com leite materno em livre demanda. E devido à livre demanda, a gente não tinha uma rotina. Dificilmente ela passava de 2 horas entre uma mamada e outra. Ela continuou mamando um seio, aí ela acabava adormecendo, a gente tinha que acordá-la para ela mamar o outro seio. Ela começou a sugar um pouco mais rápido, ela estava mamando cerca de 30 minutos a 40 minutos quando ela mamava os 2 seios, mas estava um pouquinho mais rápido, eu percebi que estava um pouquinho mais rápido. E quando ela estava com fome, eu comecei a observar que ela chupava os dedinhos, então já era um indício para mim, antes dela começar a chorar, de que ela estava com fome. Quando ela começava a chupar a mãozinha, eu ofertava o seio para ela, ela mamava, dormia e ficava tudo bem. As vacinas desse segundo mês foram várias. Ela tomou no posto de saúde perto aqui da minha casa. Ela tomou a rotavírus, que foi a oral, e 3 injetáveis, que foi a de pneumonia, a de poliomielite e a penta. Essa penta envolve 5 tipos de vacinas, mas eu não sei agora de cor falar para vocês quais são. Mas a enfermeira falou que provavelmente ela iria ter reação, porque doía bastante essa vacina. E aparentemente parece que doeu mesmo, porque ela chorou muito, ela quase perdeu o ar quando ela tomou essa vacina, deu muita dó. E assim que a gente chegou em casa, depois de umas 2 horas, ela começou a ter febre, ficar muito irritada, muito chorona. E eu dei um antitérmico que a pediatra dela receitou. A febre baixava, mas passava um tempinho e voltava novamente. Eu achei que ela iria me dar muito trabalho para dormir, e por incrível que pareça, foi a noite que melhor ela dormiu. Ela dormiu cerca de 7 horas seguidas, o que foi muito bom para ela descansar. Quando ela acordou, ela estava sem febre, mas passou um tempinho, deu de novo, eu dei o remedinho e aí passou. Ela não teve mais febre, ficou tudo bem, ela não teve nada no local, não ficou dolorido, porque a gente passava a mão, ela não reclamava, então eu acredito que não tenha ficado dolorido. Então, ocorreu tudo bem com as vacinas dela do segundo mês. Na questão do sono, ela continuou dormindo no Moisés, assim como no primeiro mês. E foi muito bom também na questão do refluxo, porque o Moisés do carrinho dela vira a cadeirinha mais pra frente, ele vai virar a cadeirinha, então teve como eu elevar a cabeceira do Moisés para ela ficar mais elevadinha por causa do refluxo, então tava muito bom ela lá no Moisés. Ela começou a dormir um pouco melhor, ela começou a dormir de 3 a 4 horas seguidas, o que começou a ficar bem legal, né? E
ela dormia de 3 a 4 horas, acordava, mamava, eu ficava com ela em pezinha, né, por causa do refluxo, trocava ela, ofertava o outro seio, ficava mais meia hora com ela em pé e depois colocava ela para dormir, ela dormia cerca de 3, 4 horas novamente. Quando a gente chegou da metade desse segundo mês pra frente, ela começou a dormir ainda melhor, ela começou a dormir de 5 a 6 horas, e eu comecei a perceber que ela começou a dormir melhor porque eu comecei a colocá-la de lado para dormir. Eu sei que a orientação é colocar a criança para dormir de barriguinha para cima, porque eles tombam o rostinho e caso regurgitam, né, já tá o rostinho de lado. Mas eu comecei a observar que a Maria Clara ficava com a cabecinha muito para cima. Era difícil ela virar o rostinho pro lado, então eu tava com medo dela se asfixiar, né, com o leitinho, caso ele voltasse. Então eu comprei aquele rolinho para colocar a criança de lado, coloquei ela de lado, o que foi bom, ela começou a gostar dessa posição e começou a dormir melhor. A rotina de sono dela eu começava entre 9h30 e 10 horas, mas ela só dormia depois da meia-noite. Eu tentava fazer a rotina do sono cada vez mais cedo, mas não adiantava, ela só dormia depois da meia-noite. Mas tudo bem, eu já sabia mais ou menos desse horário dela, então era o horário que eu dava um banho, amamentava ela, ficava com ela em pé, às vezes tinha que ninar ela para dormir e tudo bem. Fralda, ela começou a usar a fralda tamanho P, e eu usei entre as marcas Pampers e Pompom, dependia do pacote que eu tinha em casa, que ela ganhou do chá de fraldas. De pomada, eu continuei usando a Huggies primeiros 100 dias, de dia, e de noite eu usava a Desetin roxa. Para limpar, eu usava aguinha morna, algodão e olhinho vegetal. Eu trocava ela sempre após as mamadas, porque geralmente ela fazia o cocôzinho, então para não assar, eu trocava ela depois de meia hora que ela mamava, e eu trocava cerca de 6 a 7 fraldas por dia. O cocôzinho dela sempre foi amarelinho com gruminhos. Roupa, ela começou a usar tamanho P ou de 1 a 3 meses. Nesse mês, ela começou a ficar muito risonha, muito simpática. Era só a gente chegar perto dela, falar com ela, que ela abria um sorriso. Quando estava tudo bem com ela, que ela não estava com fome, nem precisando trocar fralda, ela despertava, ficava sozinha, quietinha lá no Moisés e começava a balbuciar. Eu chegava perto dela para pegá-la e ela abria o maior sorrisão, então estava muito gostoso. A nossa adaptação começou a ficar melhor, ela começou a imitar as nossas feições. Quando a gente brincava com ela acabava querendo imitar aquilo que a gente estava fazendo, biquinho ou colocando a linguinha para fora, o que foi bastante legal. O João Pedro se divertia fazendo isso com ela. E ela começou a focar melhor a gente com os olhos, né? Antes estava mais difícil e no segundo mês começou a focar mais. E também começou a olhar mais do que uma pessoa. Se ela estava interagindo comigo e o João Pedro chegava, por exemplo, ela já conseguia olhar para o João Pedro, voltava, olhava para mim, olhava para o João Pedro, então assim por diante. A cabecinha dela começou a ficar um pouco mais firme e ela começou a aceitar um pouco melhor a chupeta, ela ficava mais tempo com a chupeta. Ela descobriu as mãozinhas, então ela ficava bastante com as mãozinhas na boca, principalmente quando ela estava com fome. E ela começou também a seguir os objetos com quando a gente colocava um objeto, virava, ela começava a seguir o objeto. Então, ela começou a se desenvolver bastante nesse segundo mês, começou a interagir melhor com a gente, o que foi bastante legal, que a gente começou a se dar conta que, de fato, a gente tinha um bebezinho em casa e foi bem divertido. Então, é isso, meninas. Esse foi o segundo mês de vida da Maria Clara. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês nos acompanhem. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Te olhando. Cadê a Maria Clara? Cadê essa menina linda? Cadê a neném? Cadê a neném? Gostosa! Cadê o João Pedro? Chama o João Pedro. Mamãe. João Pedro, cadê você? Mamãe, eu só saí pra ela poder olhar pra você, que eu venho e ela olha pra mim. Ela te ama.
Mamãe tá filmando, ó. Fica na frente. Faz gracinha pra varrer. Né? Ai, que gostosa!